Infelizmente, é uma notícia triste. Nesse último domingo, 20 de julho de 2025, morre a cantora Preta Gil aos 50 anos de idade devido a um adenocarcinoma de colo. Seja bem-vindo ao nosso canal, espero que você esteja bem e bem ser um curioso e nutrir sua mente. E hoje vamos abordar um tema muito sério e importante, o adenocarcinoma de colo, o câncer de colo. Vamos falar um pouco sobre a história da doença que acabou acometendo Preta Gil. Vamos entender melhor o que é esse câncer, suas causas, fatores de riscos e principalmente entender como podemos agir para prevenir essa doença que infelizmente tem afetado tantas pessoas no Brasil e no mundo. A cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, enfrentou a doença de forma corajosa e transparente. No início de janeiro de 2023, ela foi internada por conta de um desconforto na região do colo intestinal e recebeu o diagnóstico de câncer de intestino em poucos dias, passando a fazer o tratamento com quimioterapia e radioterapia. O adenocarcinoma é um tipo de tumor maligno que pode aparecer em várias regiões do trato digestivo, incluindo a parte final do intestino, o intestino grosso, o colo. Geralmente esse tipo de câncer pode surgir como pequenos pólipos semelhantes a verrugas, lesões benignas na parede do intestino grosso, que podem passar anos sem evoluir, mas podem evoluir para um adenocarcinoma. Esse tipo de tumor é um dos mais comuns no Brasil e no mundo. Dados de estudos mostram que hoje ele é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres e o terceiro em homens. No caso das mulheres, ele só perde para o câncer de mama. O câncer de intestino é tratável e na maioria dos casos é curável, quando detectado precocemente. Porém, nas fases iniciais, o câncer de intestino não costuma causar sintomas. Por isso é tão importante a prevenção. O tratamento das lesões iniciais, que estão de forma superficial no intestino, pode ser realizado através de remoção durante uma colonoscopia. Lesões mais avançadas podem precisar de cirurgias, quimioterapia e radioterapia para o seu tratamento. Mas se for um tumor com metástase, aí já é mais complicado. Deixa eu te explicar o que é metástase. Metástase é quando um câncer se espalha do seu local de origem, do tumor primário, para outras partes do corpo, através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. Quando isso acontece, as células cancerosas se desprendem do tumor primário e formam novos tumores em locais distintos. Esse processo é chamado de metástase. E nessas condições, a chance de cura é bem pequena. E o tratamento é feito com quimioterapia associadas às outras terapias chamadas de alvo-droga molecular. Preta passou por cirurgia para a remoção do tumor cancerígeno no intestino e remoção do útero em 16 de agosto de 2023 no Hospital Sírio-Libanês. Em dezembro do mesmo ano, ela anunciou o fim do tratamento. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Preta Gil afirmou que após passar pela cirurgia, estava livre de células cancerígenas e que havia entrado em processo de remissão do câncer. Para quem não está familiarizado com esses termos, o câncer em remissão significa que os sinais e sintomas da doença estão significativamente reduzidos ou ausentes após o tratamento. A remissão pode ser parcial, quando há redução do tumor, ou completa, quando não há mais evidências da doença em exames. Embora a remissão seja um marco importante, não necessariamente indica cura, porque o câncer ele pode voltar. O acompanhamento médico regular é fundamental durante a remissão para o monitoramento da saúde do paciente. Após passar pela cirurgia para a retirada do câncer, a cantora passou a usar a bolsa de ileostomia e afirmou que não tinha vergonha de mostrar o dispositivo. A bolsa é usada quando é feita uma abertura cirúrgica no intestino. As fezes passam a ser coletadas por essa bolsa, que deve ser esvaziada e higienizada várias vezes durante o dia. Só explicando, Preta Gil usava a bolsa de ileostomia, que é colocada na parte final do intestino delgado, o íleo. Quando você escuta falar na bolsa de colostomia, a diferença é que ela é colocada por procedimento cirúrgico no intestino grosso e não na parte do íleo, que no caso aí vai ser a de ileostomia. Após ter alta da UTI, Preta chegou a falar nas redes sociais que teria que usar a bolsa de ileostomia por 3 meses.
Infelizmente, em 2024, após exames de rotina, Preta descobriu que a doença havia voltado em 4 lugares distintos. 2 tumores nos linfonodos, que são pequenas estruturas em forma de feijão, que fazem parte do sistema linfático e atuam como filtros para a remoção de impurezas, além de desempenharem um papel importante na defesa do corpo contra infecções e doenças. Eles contêm células do sistema imunológico que combatem a germes e ajudam a remover células desestruturais e tumorais. O nódulo no ureter, que é o tubo que transporta a urina dos rins para a bexiga, e metástase na região do peritônio, que é um câncer espalhado pela membrana que protegem os órgãos abdominais. Preta iniciou um novo tratamento com quimioterapia e, após alguns meses sem a eficácia esperada pela equipe médica, passou por nova cirurgia bem delicada com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024. Para a retirada desses novos tumores, e foi uma cirurgia considerada bem-sucedida. Foram quase 2 meses de internação até Preta ter tido alta em fevereiro de 2025, seguindo o tratamento em casa, com novas sessões de quimioterapia. Após alguns meses de quimioterapia no Brasil, Preta viajou em maio de 2025 para os Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento com medicamentos experimentais, ainda em fase final de estudos. O planejamento era que o tratamento se estendesse até agosto de 2025, quando novos exames seriam realizados, só então os próximos passos seriam definidos pela equipe médica que acompanhava Preta Gil, que infelizmente veio a falecer nesse último domingo, 20 de julho de 2025, aos 50 anos de idade. Deixo aqui os meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs da cantora. Agora vamos falar um pouco sobre as causas e fatores de riscos que contribuem para o desenvolvimento do adenocarcinoma de colo. Os fatores de riscos que podem acontecer podem ser por mutações genéticas, que são alterações no DNA das células do colo, que podem ser hereditárias ou adquiridas ao longo da vida. Algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Lutt, aumentam o risco de câncer coloretal através de pólipos, porque o adenocarcinoma de colo geralmente ele se desenvolve a partir de pólipos, pequenas protuberâncias na parede do colo que podem permanecer benignas por anos, mas em alguns casos podem se transformar em câncer se não forem removidos. Por uma dieta inadequada. Estudos científicos indicam que uma alimentação rica em gorduras saturadas, carnes vermelhas e processadas aumentam o risco da doença. Como também uma dieta pobre em fibras está associada ao maior risco do desenvolvimento do adenocarcinoma de colo. O estilo de vida sempre. Sedentarismo, obesidade, tabagismo são fatores de riscos que estão bem estabelecidos. A falta de atividade física contribui para o ganho de peso e alterações metabólicas que favorecem o crescimento de tumores. A idade também é um fator de risco, porque geralmente esse tipo de câncer surge após os 50 anos de idade. Pelo histórico familiar, ter parentes próximos com câncer coloretal ou doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, eleva o risco. E outras doenças inflamatórias intestinais, síndromes genéticas específicas, também aumentam a probabilidade de desenvolver a doença. E é importante dizer que nem todas as pessoas que têm fatores de riscos irão ter o adenocarcinoma, como também algumas pessoas sem nenhum fator de risco podem desenvolver a doença. Falamos um pouco sobre os fatores de riscos, agora vamos falar sobre prevenção. Começando por uma dieta saudável. Uma dieta rica em frutas, vegetais, fibras e baixo consumo de carnes vermelhas e processadas pode ajudar a reduzir o risco, seguindo com atividade física. A prática regular de atividades físicas pode reduzir o risco, além de ajudar a manter um peso saudável. Lembrando que atividade física não é só levantamento de peso. Tem pilates, hidroginástica, ciclismo, uma caminhada em volta a um parque, uma caminhada em volta a uma praça, entre tantas outras formas de se movimentar. Evitar o tabagismo e o álcool. O consumo excessivo de álcool e cigarros são fatores de riscos que devem ser evitados. Esses estão associados a esse tipo de câncer e a tantos outros tipos de cânceres e a tantas outras doenças e a tantas outras consequências. Enfim, o cigarro e a bebida realmente não faz bem para a saúde. E como fator de prevenção, também temos o rastreamento do câncer coloretal com o exame de colonoscopia, que pode ajudar a identificar pólipos e cânceres em estágio inicial.
As chances de cura da doença sempre são maiores quando detectadas o quanto antes. Ao adotar um estilo de vida saudável e realizar exames de rastreamento regularmente, é possível reduzir o risco de desenvolver um adenocarcinoma de colo e aumentar as chances de um diagnóstico e tratamento precoce. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e te convidar para seguir, curtir e compartilhar. Isso faz com que você esteja sempre conectado com assuntos de saúde baseados em ciência, além, é claro, de me ajudar nesse projeto de trazer conhecimento científico de forma prática e gratuita para facilitar com informações sérias na vida de tantas pessoas.